Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse domingo maravilhoso de manhã, esse domingo que o Senhor fez. Estamos aqui para adorar, para prestarmos ao nosso Deus toda adoração, toda exaltação ao Deus Criador de todas as coisas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu e o Rafa estamos aqui nesta manhã, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical. E muito obrigado por você estar conosco aqui nesta manhã. Você que irá assistir esse vídeo mais tarde também, um outro dia, que Deus assim possa edificar a sua vida através da mensagem da sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para transformar as nossas vidas. Vamos nesse momento fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse momento tão precioso que estamos aqui, Senhor, de forma online, conversando um pouco sobre a palavra do Senhor, Pai, que possamos nessa manhã sermos transformados, edificados por essa palavra tão poderosa, Senhor, que todos os dias tem coisas novas para nos ensinar, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta manhã, obrigado porque o Senhor aqui nos trouxe, obrigado por ter sustentado as nossas vidas, ter nos alimentado, Senhor, fisicamente, espiritualmente, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Senhor, abençoe cada família que está nos assistindo nesta manhã, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor coloque a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos, te adoramos, exaltamos nesta manhã o Teu santo e bendito nome, Senhor. Amém. Irmãos, vamos nesse momento louvarmos ao Senhor com um cântico. Convido os irmãos a estar nesse momento louvando, cantando conosco. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor. Senhor,
Amém. Irmãos, nesta manhã vamos refletir sobre o texto de Efésios. Isso, né, Rafa? Isso, Efésios 4, 26 e 27. Isso, apenas esses 2 versos. Eu e o Rafa vamos estar nesta manhã conversando um pouquinho sobre esses 2 versos que tem muito a nos ensinar nesta manhã. Rafa, fica à vontade. Bom dia, irmãos, graça e paz. Para você que está nos assistindo, tanto aqui no ao vivo, quanto que vier nos assistir depois no vídeo gravado. Nós vamos, então, hoje estar tratando sobre um tema bastante atual, vamos assim dizer, né? Por mais que a Bíblia tenha sido escrita aí há mais de 2000 anos atrás, e ainda assim ela é atual e fala conosco. A palavra de Deus, ela é viva, né? E hoje nós queremos tratar um pouquinho sobre o tema da ira, né? Falar sobre essa questão que muitas vezes aflige as nossas vidas, aflige a vida dos nossos irmãos, pessoas que estão ao nosso lado, né? E dando meio que continuidade, né? Nós também tratamos algum tempo atrás, alguns meses atrás, sobre o tema da amargura, lá no Google Meet, né? Pela plataforma do Google Meet, e hoje nós vamos estar trazendo aqui para vocês sobre as raízes da ira. Esse assunto que muitas vezes nós não tratamos, nós deixamos às vezes de lado, e muitas vezes nós somos afligidos por esse tipo de sentimento e situação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu vou pedir para o Danilo então ler para a gente aí o Efésios 4, 26 e 27, para a gente dar início aqui, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Exatamente. Então, irai-vos e não pequeis, né? Então, quando começamos a ler esse texto, nós podemos refletir a respeito deste assunto, como isso é difícil muitas vezes, né? E quando nós vamos nos aprofundar com relação ao assunto da ira, nós precisamos primeiro entender o que é a ira, né? Então, eu fui buscar ali o significado da palavra ira e quando nós vamos no dicionário diz o seguinte, né? Que a ira ela é um intenso sentimento de ódio, rancor, geralmente dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa ou insulto. Veja, irmãos, aqui hoje a gente não vai tratar especificamente da ira divina, da ira de Deus. Mas existe também aqui a questão dois tipos de ira, né? A ira justa e a ira pecaminosa. Então, inicialmente, vamos tratar um pouquinho sobre a ira justa. O que seria a ira justa, né? O que é a ira justa? A ira justa é aquela que nós sentimos, aquele sentimento que nós temos muitas vezes, que ele reage contra um pecado contra a igreja, contra Deus, contra o reino de Deus, uma ofensa ao reino de Deus, né? Uma situação injusta, e aí nós ficamos irados, porventura. Mas veja, essa ira ela não vai produzir em você um descontrole, não vai produzir em você algo que vá tirar e vai te fazer pecar, né? É uma ira que nós temos que ter um cuidado justamente para que quando vier esse sentimento, nós não percamos o controle, né? E não venhamos a pecar, né? A ira justa ela é algo muitas vezes que não necessariamente vai ser contra você, vai ser muitas vezes algo que ela será produzida por conta de uma ofensa muitas vezes ao reino de Deus, né? Às coisas de Deus. Nós temos ali na Bíblia alguns exemplos, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, de Moisés, lá em Êxodo 32, ele relata a questão de quando Moisés subiu para falar com Deus no monte, e aí, quando ele desce, ele vê o povo ali, tinha feito uma imagem de um bezerro, fazendo adoração àquela imagem, e ele se ira contra aquilo,
né? Mas nem por isso ele perdeu o controle, né, Danilo? Ele vai e ainda intercede pelo povo, né, para que Deus tenha misericórdia, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né, esse cuidado de perceber que existe a ira justa, né, e tem a ira pecaminosa. Então, é aqui que nós vamos trabalhar. Não sei se o Danilo quer comentar alguma coisa em relação à ira justa, né, Danilo? Uma coisa que chamou a minha atenção que você comentou, né, não perder o controle, né? A palavra de Deus nos ensina, né, irmãos, a termos domínio próprio, né? E é algo que muitas vezes é difícil de praticarmos, né? Nós precisamos exercer isso, precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus nos mostre as áreas das nossas vidas em que nós precisamos melhorar, né? Qual área da minha vida, qual área da sua vida nós precisamos melhorar em relação a essa questão da ira, né, Rafael? Porque pode existir áreas em nossas vidas que nós não estamos tendo esse controle, né? Pode existir situações que nós perdemos o controle, né? Coisas que acontecem, né? E sobre essa questão da ira justa que o Rafael colocou aqui, né? Que é uma indignação, né? Que é uma indignação contra alguma coisa ruim que nós estamos vendo, né? Contra alguém maltratando o outro, alguém sendo preconceituoso, alguém rebaixando o outro, alguém dizendo alguma ofensa para outra pessoa. Isso causa em nós indignação, né? Isso é quando a gente vê roubo, quando a gente vê falsidade, quando a gente vê tantas coisas que nos causam essa indignação. Mas essa indignação, como o Rafael disse, não pode nos levar ao pecado, né? É uma ira justa, né, Rafael? É uma ira justa, e existe a ira também que é relacionada à justiça de Deus, né? E sobre essa questão da justiça de Deus, né, aquilo que desagrada ao coração de Deus, aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que nós entendemos como criação de Deus também, né? Porque nós sentimos ira ao ver o mundo, por exemplo, destruindo toda a perfeição, toda a criação que Deus fez, né? Tudo que Deus fez é bom, né? Mas o ser humano, devido ao pecado, devido à sua forma egoísta de viver, tem destruído todas essas belas coisas que Deus nos deixou. E quando a gente pensa ainda nessa questão da ira, né, relacionada à justiça de Deus, nós podemos aqui também conversar um pouco, Rafael, sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? Paulo, o apóstolo Paulo, os discípulos, né, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos as cartas pastorais, né, enfim, as epístolas, nós vemos que as igrejas naquele período, né, já enfrentavam essa questão dos falsos ensinamentos, as doutrinas erradas que eram ensinadas para tentar desviar o povo da centralidade da palavra, da vontade de Deus, né, as falsas heresias que iam surgindo, né, e os apóstolos ali lutando, ensinando o povo, né? Então essas coisas também produzem ira em nosso coração. Quando a gente vê, né, Rafael, por exemplo, hoje em dia, o evangelho sendo deturpado, né? Quando a gente vê pessoas usando do evangelho, né, para ganhar dinheiro das pessoas, né, usufruindo, né, querendo transformar o evangelho nessa questão de mercadoria, vamos dizer assim, né? E isso causa ira em nós, né? Porque não é isso que é o verdadeiro evangelho, né? Exato, Danilo. E, inclusive, né, dentro disso que você falou, da indignação que nós muitas vezes sentimos, né, é justamente porque tudo isso que foi falado, de alguma maneira, também ofende a palavra de Deus, né? Se você vê uma situação injusta acontecendo, isso está indo contra os seus princípios, né? O seu conjunto de valores que fazem o seu juízo moral aí, e quando você percebe isso, isso vai contra aquilo que você acredita, isso gera em você a ira, né? Gera a ira. E aí está aqui uma exortação para que a gente, se nós nos irarmos, nós não venhamos a pecar, né? Então, é justamente isso, né? Então, ter esse cuidado, principalmente em relação à questão do autocontrole e a questão da ira justa, né?
A ira justa. Se você me permite, Rafa, o John MacArthur, né, irmãos, no seu livro, John MacArthur, no livro A Verdade sobre o Senhorio de Cristo, John MacArthur diz assim, ó, olha que interessante, né, sobre a ira justa. Mas a ira disciplinada, né, a ira disciplinada que busca o quê? A justiça de Deus é pura, altruísta e dinâmica. Devemos ficar irados pelo pecado no mundo e na igreja, mas não podemos deixar essa ira degenerar-se em pecado, né? Exato. Então é aquela questão, né, Rafa, né, que nós vivemos também. Muitas pessoas falam assim, eu estou com a razão, né? Eu estou com a razão, então eu posso ofender, eu posso falar, eu posso xingar, Vou né? até o fim, né? Vou até o fim. Eu estou com a razão, né? Então, na palavra de Deus, nós aprendemos que isso não existe, isso é pecado, né? Mesmo você estando com a razão, né, você não pode transformar essa razão, essa ira justa, em pecado. Isso, porque né? daí cai naquele dito popular, né? A pessoa estava certa e perdeu a razão. Isso. Então, é esse cuidado que nós temos que ter, né? E quando a gente vai analisar a ira, o que a gente percebe muitas vezes, né? Além dessas questões, outros pontos, muitas vezes, podem ser provocadores dessa ira em nós. Não é? Às vezes são traumas de infância, às vezes são sofrimentos atuais. Tem gente que vai colocar tudo na questão do emocionalismo, né, da sua saúde emocional. Outros nós podemos também colocar aqui, tudo isso, de alguma maneira, pode gerar a ira em nós, né? A questão dos ataques do inimigo contra o povo de Deus, né? Então, isso também, muitas vezes, são situações que podem gerar a ira. E nós temos que ter o cuidado, irmãos, de perceber que, além dessa questão de nós termos o autocontrole, mas o que é a causa principal da ira em nossas vidas, né? Por que a gente, muitas vezes, perde esse controle? Por que muitas vezes a gente explode? Por que será que tem pessoas, às vezes, né, como a gente costuma dizer, né, tem aquele pavio curto, né? Será que é só por conta das provocações? Porque, vejam só, todos nós aqui passamos diariamente por diversas provocações, todos os dias, né? Seja no trânsito, seja no seu trabalho, no seu círculo social, vão acontecer situações que, porventura, podem nos deixar irados, tá? Então, mas como a gente pode, então, perceber a causa principal ali? Onde que está isso, né? E aí a gente percebe, e se a gente olha para a palavra de Deus, que isso muitas vezes está vinculado ali ao nosso coração, né? Eu acho que quando a gente olha para o nosso coração, e é importante a gente observar isso, o nosso coração, quando é um coração que busca a Deus, não significa que você não vai se irar, veja só. A ira justa, como a gente tratou aqui. Mas quando você tem um coração voltado, e quanto mais você buscar a Deus, mais você buscar a palavra de Deus, uma vida de oração, mais isso você vai ter esses frutos do Espírito, né, em você. E aí, quando a gente olha para a palavra, lá em Jeremias 17:9, por exemplo, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quando nós percebemos o quê? Que muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Nós temos que ter cuidado com o coração, porque às vezes nós vamos estar diante de uma situação e aí é que está o perigo, né, Danilo? De nós fazermos julgamentos, condenações sobre uma situação que, da nossa perspectiva, é uma coisa injusta, e a gente já dá a sentença ali. E aí é o perigo de pecar, né? De transformar a ira justa, de transformar a razão, e perder o controle, muitas vezes, na emoção, né, do calor da situação. Então, temos que ter esse cuidado para fazer essa autorreflexão. Será que na minha vida eu tenho olhado para dentro do meu coração e analisado as situações corriqueiras do dia a dia? Gente, às vezes a gente explode por tanta coisa pequena, né? Às vezes a gente perde o controle, se ira assim de uma forma, seja às vezes dentro da nossa família, né? Com situações tão pequenas. E por que será que isso está acontecendo? Será que o meu coração realmente tem sido um coração que tem buscado ao Senhor, né? Mais e mais? Ou será que eu tenho dado
lugar, muitas vezes, para as coisas deste mundo. Como diz a palavra aqui, ó, não dê lugar ao diabo, no versículo 27, em Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. Irmãos, as coisas deste mundo, né? O mundo jaz no maligno, então nós temos que ter esse cuidado de sempre e diariamente buscar a Deus, para que a gente não peque quando nos irarmos, né, Danilo? Isso. E, Rafa, eu quero só aqui voltar lá rapidamente, irmãos, para o verso 26. O verso 26 nos diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, nós estamos aqui falando sobre a ira, e eu queria pedir para o Rafa, por gentileza, abrir o Salmo 4, verso 4. Né? Esse texto também tem muito a nos ensinar sobre essa questão da ira. Salmo 4, verso 4. Capítulo 4, verso 4. Salmos 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Olha que, né? Forte. Consultai no travesseiro, né? Consulte, acalme seu coração, né? Não haja no momento ali da emoção, né, Rafa? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos agir no momento da emoção, né? E ali nós perdemos a razão, né? E outro texto, Rafa, se puder, acho que eu tenho até aqui. Não, eu tirei. Se puder abrir para nós, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Outro texto também que Paulo nos ensina. 1 Timóteo. Isso, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Vamos lá. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Né? Sem ira, né? Então aqui, né, tá falando mais sobre a relação do corpo de Cristo, a comunhão, né? Dentro da comunhão, né, aplicando a ira nesse contexto, né, Rafa? Dentro do corpo de Cristo não pode haver ira também, né? Momento de ira, né? Momento de raiva, né? Porque dentro do corpo, dentro da comunhão, né, que nós vivemos enquanto igreja, nós temos que sempre fazer as coisas em amor, né? A palavra de Deus nos ensina, né, Rafa? Se você for corrigir alguém, corrija em amor, né, com brandura. Né? Então, a palavra de Deus nos ensina a todo momento, meus irmãos, agirmos dessa maneira, sem ira em nosso coração, né? E quando nós pensamos ainda sobre essa questão da ira, né, agir, se acalmar, né, diante da ira que nós colocamos aqui, sermos tardios em falar, porque às vezes nós queremos ali no momento da emoção falar, já agir, né? Queremos ser juízes, né? E ali nós tomamos às vezes muitas decisões erradas, né? Nos precipitamos, né? Então por isso que nós devemos sempre trazer essa palavra em nosso coração: irai-vos e não pequeis, né? Controlarmos essa emoção, né? Termos esse domínio próprio em nossas vidas, para que a gente não peque contra o nosso próximo, não peque contra Deus, né? E interessante, né, que quando você traz isso, nós temos que pensar o quê, né? Olha como a palavra ela nos faz refletir sobre as nossas atitudes e nos traz algo que é muito sábio, né? Como essa questão do Salmo, né, 4, em que nós não devemos, quando nós irarmos, não pecarmos e refletir em nosso travesseiro, né? Porque, irmãos, nós precisamos, justamente como o Danilo falou aqui, refletirmos, pararmos para pensar, e às vezes é aquela questão, né? É você ter a questão do autocontrole, de não explodir, não perder o controle da situação, né? Para não perder a razão muitas vezes. Né? E essa questão da ira, Rafael, é interessante, né? Que você já deve ter passado por momentos assim. Eu já passei por experiências assim em minha vida, que ali no momento da ira, né? A gente viveu, né? Alguma situação ali que provocou ira em nós, né? Raiva, né? A gente veio, né? Aquela expressão que a gente usa, né? Veio as palavras na boca, né? Isso. A gente quis agir, mas ali a gente se controlou, né?
E depois de um tempo a gente vê assim, nossa, como foi bom eu não ter falado aquilo. Como foi bom eu ter me acalmado. Como foi bom eu não ter agido naquele momento, né? Como foi bom. E muitas vezes nós, depois de um tempo que a gente, às vezes, cada um vive uma experiência, cada um, né, age de uma maneira, né? Mas quando nós praticamos essa questão do autocontrole, né, de termos esse domínio próprio, né, nós aprendemos tantas coisas, porque às vezes alguma situação que nós achávamos que nós estávamos certos, né, que nós estávamos, quando a gente se acalma e passa aquele momento, nós vamos ver o porquê daquilo, né? Por que aquilo aconteceu, né? Por que a pessoa agiu daquela maneira, né? E muitas vezes muitas pessoas agem nessa questão da ira, né? Por aquela questão que o Rafa colocou aqui, traumas que a pessoa está carregando, uma dor que a pessoa está enfrentando, um momento difícil na vida, né? E às vezes se a gente fosse confrontar, se a gente fosse agir de outra forma, nós não poderíamos ajudar aquela pessoa, né? Então a ira, essa questão de nós controlarmos, nos acalmarmos, esperarmos o momento certo, né? E muitas vezes a ira também, Rafael, a gente controla, né, irmãos? Mas a gente entrega para Deus, né? A gente fala, Senhor, eu estou com ira, eu estou com raiva, eu estou indignado com essa situação, Senhor, né? Eu estou indignado. A gente fala isso para Deus às vezes, Senhor, como que a pessoa pôde fazer isso? Como que a pessoa pôde praticar isso, né? Muitas coisas em nossas vidas, na nossa família, na igreja, em qualquer área da nossa vida, no nosso emprego, coisas nos causam indignação, mas nós devemos entregar essa indignação ao Senhor. Senhor, acalma meu coração, Senhor. Acalma meu coração, acalma essa emoção que está agitando dentro de mim. Eu tenho certeza, meu irmão, se você orar a Deus, se você buscar a Deus, Deus vai acalmar o seu coração e no momento certo, na hora certa, vai surgir o momento, né, de você talvez resolver essa questão que você esteja vivendo em sua vida, resolver aquele momento, né, que foi provocado às vezes por ira, né? Deus com certeza vai te dar um momento, vai surgir o momento certo, né, para você resolver. Mas o mais importante é não agirmos com ira. Porque quando nós agimos com ira, nós perdemos a razão, nós perdemos o controle. Falamos coisas que não deveríamos falar, né? Machucamos as pessoas, cometemos pecados, né? E por isso também a importância, né, de nós tratarmos o nosso coração, né? Eu penso que dentro disso que você falou, Danilo, desse exemplo, de que muitas vezes, acho que todos nós já passamos de uma situação, alguma coisa que gera ira, e as palavras virem até aqui, né? E você segurar, eu penso que é uma sabedoria muitas vezes que nós temos, né? Porque se você olhar para o mundo, o exemplo que ele vai te dar você tem que confrontar, você tem que brigar, você tem que atacar, né? E muitas vezes explodir. Então as pessoas, elas explodem, elas atacam, ofendem, falam palavras torpes, né? Jogam maldições na outra pessoa, né? Justamente por conta de uma situação de raiva. E às vezes até nós caímos nessa armadilha muitas vezes. Por isso a importância de nós tratarmos o nosso coração, né? Eu penso que quando a gente cuida do nosso coração, quando a gente coloca diante de Deus, como você colocou aqui, coloca em oração, busca a Deus mais e mais, isso vai sendo trabalhado aqui dentro, né, pelo Espírito Santo, né? Vai sendo trabalhado para que você e eu, nós possamos ter autocontrole, e em situações que o outro explodiu, que o outro teve num momento de ira, você, ao invés de muitas vezes alimentar aquela ira, você vai ajudar a apaziguar. Vem aqui, vamos orar então, né? Vem aqui, Danilo, eu sei que você está com raiva, foi uma situação injusta mesmo que aconteceu com você, mas vamos orar então por isso, vamos colocar diante de Deus, e não ficar falando, não, Danilo, vai lá, ataca lá, não, isso é um absurdo, você não pode deixar desse jeito, tem que se manifestar, tem que ir atrás, e às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito,
com as nossas forças humanas. E, meus irmãos, o mundo espiritual ele é real, ele existe, e nós temos um Deus que ele é poderoso, né? A palavra fala, nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Então, todos os dias, irmãos, nós temos que colocar a nossa vida em oração, nós temos que nos colocar em oração, nós temos que buscar a palavra de Deus, para que isso seja trabalhado aos poucos em nosso coração, né, Danilo? E uma coisa que você falou que eu me lembrei agora aqui, irmãos, é a respeito da injustiça também, né, Rafa? Porque na sua vida, na minha vida, na vida de você que está nos assistindo, com certeza você, em algum momento da sua vida, já sofreu algum momento de injustiça. E quando a gente sofre algum momento de injustiça, qual que é a nossa reação humana? É querer ir lá resolver da nossa maneira, né? E o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Está nos ensinando a acalmar o nosso coração, a entregar ao Senhor, né? Por quê? Porque nós entendemos que o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, e o nosso Deus que é juiz, Ele é juiz, Ele age em nosso favor, né? E se nós, no momento de injustiça que nós estamos vivendo, se nós acalmarmos o nosso coração, né? Eu já li relatos assim, de testemunhos, né? Que pessoas que sofreram injustiças, né? Mas não agiram na ira, não agiram, né, com suas próprias forças, com as suas próprias mãos, né? Pelo contrário, a pessoa descansou o seu coração no Senhor. Senhor, esse momento que eu estou passando é um momento de injustiça, né? Eu sou inocente, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós entregamos para Deus, né, Rafael? E isso traz uma paz em nosso coração, porque se nós estamos sofrendo algum momento de injustiça, Deus está conosco, né? Ele irá nos proteger, Ele nos dará a solução, Ele irá fazer um milagre em nossas vidas, aquilo que é impossível, né? Muitas vezes o que nós achamos que é impossível, né? Deus vai fazer, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar meios para nos abençoar, tenha certeza disso, né? No momento de injustiça, coloque perante o Senhor, não tente agir com as suas próprias forças, da sua próprio pensamento, sua própria maneira, mas coloque perante o Senhor e fala para Ele dar a direção para você. E tenho certeza que o modo de resolver a situação vai ser totalmente diferente, né? Porque nós sabemos que diante de nós, né, conosco, há um Deus soberano, há um Deus justo, há um Deus que faz justiça, né? Nosso Deus é juiz, né? Eu penso que isso que o Danilo falou, no momento da injustiça, quando nós entregamos na mão de Deus, é um ato de fé, irmãos. É um ato de fé ali que você confia em Deus, né? Quando nós tentamos resolver por nós mesmos, muitas vezes os resultados são muito diferentes daquilo que a gente gostaria que fosse, né? E Deus, ele, como você falou, né? Ele vai lutar aquelas lutas que nós não podemos lutar. Ele vai fazer o que a gente não pode fazer ali, irmãos. Então, nós temos que confiar em Deus, né? Confiar no Senhor. Por isso a importância de nós tratarmos o nosso coração para que essas raízes, muitas vezes, do pecado, da amargura, de ira que existem ali dentro, né? Que tem que ser tratado para que a gente possa se aproximar do Senhor cada vez mais, se aproximar de Deus cada vez mais, estar sensível ao Espírito Santo, né? Para podermos ter uma vida mais santa, né? Mas assim, é lógico que a gente não está falando aqui em perfeição, não é isso. Ninguém aqui vai. A gente sabe que nessa vida a gente não vai alcançar a perfeição, mas eu penso que é para você viver uma vida mais plena, né? Como cristão, porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações que vão gerar ira em nós, nós teremos ali a certeza de que nós temos um Deus conosco, um Deus que está ali presente, né? E que nos ajuda. E quando a gente tem esse autocontrole, irmãos, isso daí é muito mais, às vezes, do que uma pregação para uma pessoa que não acredita em Deus, né? A pessoa vai olhar a sua atitude e vai estar vendo aquilo ali. Então, veja a nossa responsabilidade, a importância das nossas atitudes aí no mundo, né? Nós temos que ser sal, temos que ser luz, como diz a palavra. Então, quando nós nos aproximamos, nós temos uma vida mais correta, uma vida que nós podemos ter esse autocontrole, o mundo vai olhar para nós e vai ver ali a presença de Deus,
O testemunho, né? Testemunho, justamente. Rafa, agora partindo para o verso 27, né, que você até comentou um pouco, eu queria comentar um pouquinho também. Nem deis lugar ao diabo, não dar lugar ao diabo, né? Por quê, irmãos? Por que não devemos dar lugar, né? Porque se nós dermos lugar, né, Satanás ele utilizará da ira, né, a ira para nos levar a cometer outros pecados, né? Então, se nós dermos lugar ao diabo, ele vai utilizar da ira para nós cometermos outros pecados, né? E Paulo fala, e nós podemos ver esses outros pecados no verso 31. Rafa, pode ler para nós, por favor? Certo, o verso 31 diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Olha quantas coisas aí, né, que essa ira, né, vamos dizer assim, né, Satanás pode usar dessa ira para nós fazermos outros pecados, né, outras consequências, né? Rafael, você pode abrir 1 Pedro para nós? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Cadê aqui? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso, então, sempre sóbrios, né? Essa palavra é interessante, sóbrios, né, Rafa? Né? E vigilantes, né? Porque a todo momento, meus irmãos, ele está querendo nos promover alguma coisa que irá nos causar ira, irá nos tirar, né, desse domínio próprio que nós devemos ter, né, alguma situação em nossas vidas que ele vai querer realizar ali para que nós cometemos pecado, para que nós, o Rafael falou sobre testemunho, né, para que nós, diante das pessoas, não professamos Cristo Jesus, né, para que as pessoas possam não olhar para nós, né, e ver Cristo Jesus em nossas vidas, né? Então ele vai querer promover situações assim para que nós não possamos dar testemunho de Cristo, né? Então é algo que a gente sempre tem que tomar cuidado. E um outro texto, Rafael, que eu até coloquei aqui, que é Tiago capítulo 1, esse aqui eu tenho aqui, que diz Tiago capítulo 1, do verso 19 ao 20. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar-se. Pois a ira do homem, olha só, meus irmãos, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz. O texto é muito claro, né, Rafael? Não produz a justiça de Deus, né? Então, em nenhum momento a ira vai produzir a justiça de Deus. E o texto nos diz aqui, prontos para ouvir, né? Muitas pessoas hoje não têm paciência para ouvir umas às outras, né? Até mesmo diante de uma situação difícil, a pessoa já quer agir e ela não consegue ouvir, né? Não consegue ouvir, não consegue ter aquela paciência de entender a situação, né? Aqui fala também tardios para falar. Às vezes, diante da ira também, né, Rafael? Nós queremos falar, queremos, né, discutir, né? Queremos, né, igual você falou, usar palavras torpes, de baixo calão, né? Então, olha só o que a palavra está nos dizendo, tardio, seja tardio no falar, né? Haja ali segundo a sua emoção, né? Seja tardio no falar, e tardio para se irar-se, né? Então, 3 lições grandes aqui para as nossas vidas, né? Ouvir, né, aprender a falar, ser tardio para falar e tardio para irar-se, né? Como é interessante, né? Porque essa palavra a gente olha nos dias de hoje e como nós temos vivido uma geração que sempre quer ter razão em tudo, né? Em tudo. A gente percebe isso em redes sociais, percebe isso nos ciclos sociais que nós temos. Quando qualquer debate que aconteça, ninguém quer perder na discussão, ninguém quer ceder. E isso gera muita ira. E essa palavra ela é muito atual.
né? Olha como isso é importante para a nossa vida, né? Ser tardio no falar, né? Tardio no falar. É sabedoria, irmãos, sabedoria que a palavra nos ensina. Então, eu creio que, e pedimos a Deus que essa palavra também, assim como falou ao nosso coração, fale ao seu coração, né? Eu creio que a palavra ela nunca volta vazia e que você possa ter essa sabedoria, buscar essa sabedoria para que a gente possa testemunhar e que o mundo possa ver Cristo em nós, certo? Né, Danilo? Amém. Acho que era isso, né? Isso, né, Rafa? Era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Que Deus tenha abençoado grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã, né? Sobre esse tema que nós trouxemos aqui nesta manhã, sobre a ira, algo que é muito importante nós refletirmos, né? Sempre estarmos tendo esse autoexame nas nossas vidas, né, Rafael? Essa autorreflexão, né? O que tem provocado ira em nossos corações, né? Qual área da nossa vida nós precisamos melhorar nesse sentido, né? E que possamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar, porque muitas vezes não é fácil, meus irmãos, não é fácil, né? Não é fácil nós lutarmos contra a nossa natureza humana, né? Não é fácil, mas nós temos a certeza pela palavra do Senhor que quando nós buscamos intimidade com o Espírito Santo de Deus, quando nós temos vida com Deus, quando nós temos vida de oração, o Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações paz, calma, tranquilidade, para vivermos neste mundo tenebroso. Que Deus assim abençoe grandemente a sua vida. Quero pedir para o Rafael fazer a oração final, e assim vamos estar encerrando a nossa escola bíblica dominical. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, compartilhando um pouco mais da Tua palavra, Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer, Pai, por meio da Tua palavra, Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está assistindo agora ao vivo essa live, Senhor, e aquelas pessoas que irão assistir posteriormente no gravado, Deus, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um por meio da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos abençoa, Senhor, no culto hoje à noite, Pai, que o Senhor, o Espírito Santo, possa estar nos guiando, nos ajudando, Senhor, para fazermos sempre o melhor para o Senhor, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos e nós confiamos em Ti, Pai. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um bom domingo, meu irmão e minha irmã. E fica o convite, né? Logo mais, às 7 horas da noite, o nosso culto presencial aqui na igreja, 7 horas da noite. Venha estar conosco, um momento tão maravilhoso, culto de celebração ao nosso Deus. Nosso culto também acontece da forma online, pelo Facebook. Esteja conosco, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus.